Olá, senhores. O tema da aula de hoje, ainda nas formas extintivas da obrigação, nós temos aí a novação e, se houver tempo, trataremos também da remissão de dívidas, deixando para a próxima aula o encerramento da matéria, desse locus da matéria, com a compensação e a confusão. Então, vamos lá. Novação. A novação, ela se dá por meio de uma estipulação negocial em que as partes criam uma nova obrigação destinada a substituir e extinguir a obrigação anterior. Então, você tem uma nova obrigação, por isso que é chamado de novação, que tem como finalidade estabelecer um novo ato negocial e, ao mesmo tempo, substituir e, por fim, a obrigação anteriormente contratada. Portanto, para que se tenha uma novação, é necessário obrigatoriamente a apresentação dos seguintes requisitos: a existência de uma obrigação anterior, a criação de uma nova obrigação substancialmente diversa da primeira, a gente já vai tratar desse tema, e o animus novandi, que é o elemento subjetivo. Então, nós temos dois elementos objetivos e um elemento subjetivo, tá? O elemento objetivo, primeiro, é a existência de uma obrigação anterior, que é aquela que você pretende inovar. Então, você tem uma obrigação hoje que você tomou junto a um banco, né? E aí você tem a intenção de inovar. Hoje não dá mais para pagar aquilo, ao mesmo tempo você precisa de um novo empréstimo. Então, você vai lá e renegocia ou você vai lá e faz uma novação? Porque aqui a ideia da novação é você criar uma nova obrigação substancialmente diversa da primeira. Portanto, senhores, desconto, abrir mão de multa, abrir mão de juros, isso não é inovação. Você está fazendo alterações na obrigação já existente. Não está havendo novação, né? Não tem nada novo, não tem algo substancialmente diverso do que existia antes. Muito ao contrário, você está pegando os elementos daquele contrato e mudando alguma coisa. Olha, em razão da situação atual, eu não vou cobrar o juro, eu vou reduzir a multa, ou vou excluir os dois. Isso não é inovação. Você está fazendo aí uma negociação do que existe já em termos de obrigação. O que é inovação? Eu contrato algo distinto com a outra parte, já para pôr termo àquela obrigação e estabelecer aí uma nova obrigação entre as partes. A novação, ela é importante, ela tem que ter esse elemento novo. O tribunal insiste muito em que se aponte qual é o elemento novo. Portanto, o elemento subjetivo aqui, ele não é uma coisa pressuposta, o animus novandi, porque o animus novandi muitas vezes ele não se encontra presente. O que você tem é a intenção de renegociar, colocaram ali naquele contratinho o título de novação, né? E você assinou, mas a sua intenção era conseguir melhores condições. Então não é uma novação, é uma renegociação. Você fala, mas Marilena, qual é a vantagem? Já vou explicar, calminha que a gente chega lá, né? A vantagem é que a novação extingue todos os acessórios da primeira obrigação. Extinguiu a primeira obrigação, extinguiu tudo. Então está valendo aquilo que estabelecemos no novo contrato. Extingue-se o anterior, está extinto. Mas eu não posso discutir uma nulidade que tinha lá. Se ele está extinto, você não vai discutir sobre aquilo que está extinto. Salvo aquilo que prefigura o artigo, a súmula 286, salvo engano meu, do STJ, a gente já vai falar do tema no momento oportuno. Mas, tecnicamente, não. Se está extinto, eu não vou discutir tema extinto. A ideia da inovação é exatamente essa. Por isso a cautela em se fazer inovação. Não é uma medida que se possa entender das mais inteligentes aí, a ideia da inovação, né? Pelo menos não se você tem um bom contrato. Cuidado com o contrato que você vai redigir. Nós temos duas modalidades de inovação. A inovação objetiva
e a novação subjetiva. Vamos tentar entender aí a novação objetiva, está previsto no artigo 360. Então, falando de inovação, dá-se a novação, inciso 1, quando o devedor contrair com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. É o típico exemplo do crédito bancário, mas eu estabeleço em outra modalidade. Eu fiz um empréstimo ou tenho uma dívida do cartão de não do cartão de crédito, mas uma dívida de cheque especial, e eu resolvo contratar um crédito direto ao consumidor, um empréstimo, para quitar aquela dívida e ainda ter um fôlego de caixa. Então aí existe uma inovação, sim, porque eu não estou renegociando, não é a mesma modalidade contratual. Aqui a gente tem a chamada inovação subjetiva, inovação objetiva. Eu estou mudando o contrato, né? Eu realmente contraio com o credor uma nova dívida para extinguir aquela e substituir. Então não é que eu vou me livrar da dívida, eu não tenho condições de pagar, senão eu já teria extinto aquela. Mas como eu ainda tenho necessidade de uma nova linha de crédito, eu estabeleço essa nova linha de crédito com o fornecedor, aqui no caso do credor, uma agência bancária, uma instituição financeira. Então isso é perfeitamente possível, perfeitamente possível. Você não tem como efetuar o pagamento, você vai lá e contrata não a mesma, você contrata um outro contrato, mas não da mesma natureza. É o que eu estou tentando falar para os senhores. Eu tinha uma dívida oriunda do uso do cheque especial. Eu vou lá e contrato um empréstimo bancário. Parte do valor desse empréstimo bancário já vai quitar aquela dívida. Então, nesse sentido, novou porque pôs fim. Eu já faço o cômputo do valor do empréstimo, já calculando o necessário para quitar aquela dívida. E estabeleço essa nova obrigação, porque eu contratei aquele valor cheio, eu não contratei aquele valor abatido do valor da dívida, eu contratei o valor cheio. Então, se você está com um cheque especial, devedor aí, em 1.200, se você faz um empréstimo de R$6.000, você vai ficar com 4.500 na mão. Tá, mas eu tenho que pagar sobre 6.000. A minha inovação foi correta. Eu tinha uma dívida de cheque especial que eu destino verba para quitar e ainda tenho um fôlego em termos de caixa. Isto é a inovação propriamente dita, a chamada inovação objetiva prevista no artigo 360, inciso 1. As formas de inovação subjetiva. Aí nós temos duas, né? Nós temos uma inovação subjetiva passiva prevista no artigo 360, inciso 2. Diz lá, dá-se a inovação quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor. Então, quem fica quite? Obviamente aquele devedor que saiu, né? Aquele devedor foi retirado aí da obrigação, ficando quite com o credor. Então, aí você tem a chamada inovação subjetiva passiva, porque você tem um devedor entrando, tá? Então, essa a colocação. Você tem um novo devedor? Sim. Isso daí pode se dar por ato delegatório, o devedor participa do ato de inovação, tem a aquiescência do credor, não tem problema nenhum, ele apresenta outro cidadão que vai assumir a dívida. Mas quando você tem mecanismos como cessão de crédito, cessão de débito, outras formas, fazer uma inovação não seria a maneira mais inteligente ou rápida de fazer esse tipo de contratação. Mas está permitido aqui. Você pode fazer pela substituição do devedor. Então, o primeiro devedor, ele está aí isento de responsabilidade, porque está quite com o credor. E o inciso 3 fala, quando em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com ele também. Tá? Aquele credor, ele não pode vir a cobrar nada do devedor, né, daquela obrigação, porque está quite, ele caiu fora dessa obrigação, foi substituído por outro credor. A gente brinca, né? Tem devedor que não aguenta mais o credor, tem credor que não aguenta mais o devedor e encontra alguém para substituir. Isso daí é possível? É. E a inovação? Sim, se nós fizermos um pacto novo, né?
Então, se a gente está estabelecendo um novo pacto, sim. Mas é aí que perde um pouco a sua eficácia negocial comum, porque geralmente para essas hipóteses você tem os contratos de cessão de direito, cessão de crédito, cessão de débito. Então não necessitaria da utilização da novação especificamente, tá? No entanto, já tem aí a sua previsão. O artigo 361 é muito claro: não havendo ânimo de inovar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Então, tá aí a importância do animus novandi. Você resolveu fazer uma nova obrigação? Sim. Não ficou caracterizada essa intenção da parte de mudar as regras. Então, na verdade, o que você tem é um ato confirmatório, né? É o primeiro que está valendo, não teve aí a chamada novação. É apenas uma obrigação confirmatória da primeira. Não é um contrato de inovação. Não se dá a novação. A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente do consentimento deste. Isto é chamado de expromissão. Isso daí tem nome bonitinho, quer dizer, muita gente acha que o nome não é tão bonito assim, chama expromissão. A expromissão é exatamente quando você substitui o devedor independentemente do consentimento daquele devedor. Você fala assim, olha, tchau, você, cansei da sua pessoa, tchau, né? Você vai falar, mas professor, o devedor não poderia se opor? Se opor a quê, gente? A ser substituído na obrigação? A ficar quite com aquele credor? Ele vai continuar devendo mesmo a importância para outra pessoa. Mas naquela obrigação ele não participa mais. Pode ser interessante, isso daí acontece muito em negócios empresariais, em que muitas vezes você não quer aquela pessoa figurando como devedor ali, né? Porque talvez ela tenha interesse em atrapalhar a execução do negócio. Então você trata de substituir a figura do devedor. Marilena, não é subrogação aí? Não, porque a gente vai estabelecer um novo contrato e isso daí é a chamada expromissão. Sai o devedor, entra o terceiro, eu concordo que ele entre, acabou o assunto, né? Estabelecemos o contrato, aquele novo contrato põe fim ao contrato anterior. Portanto, aquele devedor está quite. Tchau, foi embora. Então, se houver algum outro tipo de demanda, eu vou ter que fazer a apresentação bonitinha, mas tecnicamente aquele devedor está quite com o credor, não deve mais nada. Mas também não tem direito à execução daquele contrato, porque esse contrato já acabou. Então, essa é a chamada expromissão, quando independe do consentimento do devedor. Quando o devedor consente, é chamado de delegação. Então, aí o devedor participa do ato novatório, né? Então, tem aí toda a participação dele, tá? São essas as modalidades de novação. Mais dados sobre a novação. Se o novo devedor, artigo 363, for insolvente, não tem o credor que o aceitou, ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé a substituição. Isso é óbvio, né? Então, se você aceita, você credor, aceita um novo devedor e ele se torna inadimplente, ele não paga a obrigação, gente, isso daqui é uma novação, a anterior está extinta. Se a anterior está extinta, como é que eu vou atrás do devedor originário? Eu só terei essa possibilidade se eu provar, porque não há presunção, de má-fé. Então, ele já agiu com a má-fé, sabendo da insolvência do devedor, quando fez a apresentação desse na novação. Mas venhamos e convenhamos, o credor tem muito mais condições de levantar a rigidez econômica do devedor e com isso ficar um pouco mais garantido em relação a eventuais inadimplências. Se bem que hoje ninguém está garantido, ainda mais numa situação excepcional como a que vivemos, ninguém está garantido contra qualquer tipo de inadimplência ou inexecução contratual, né? A gente vai assistir muita novação, embora ele esteja em desuso, alguns autores falam isso, né? O professor Rafael Menezes fala muito isso. Esse é o Instituto em Desuso. Não é um Instituto em Desuso, a gente vai ver muitos sendo chamados aí para novar, né? Por quem? Porque não estão dando conta de cumprir a obrigação, mas têm interesse em inovar, em permanecer a relação com aquele credor, mas em outras bases. Então vamos firmar essas novas bases, extinguir
aquele contrato antigo e estabelecer uma repactuação aí, um novo contrato em outras bases. Então, tá aí. Você não pode ir atrás de quem está fora da obrigação. Né? Então, se o credor caiu fora, ele caiu. Se o devedor caiu fora, ele caiu fora. Né? Não tem como retornar. A novação, e para mim esse artigo é importantíssimo, 364 diz o seguinte: a novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar penhor, hipoteca, anticrédito, que a gente ainda vai aprender, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte da novação. Isso é óbvio, se a pessoa não fez parte da novação, ela não pode ser atingida por ela. O que é importante desse artigo? A novação extingue os acessórios e garantias, salvo se eu estipular que permanecem íntegros. Não faz muito sentido para mim, eu vou explicar por quê. Tem gente que coloca assim na novação: permanecem os mesmos índices, reajustes, isso, mora e consectários estabelecidos no contrato principal, no contrato primeiro. Olha, se você está extinguindo o contrato primeiro, por que você está se referindo a ele? Não é verdade? Então, não me parece isso muito lógico. Eu prefiro ficar aqui com a primeira parte do artigo 364, que é muito clara em dizer, olha, cuidado que a novação extingue os acessórios e garantias da dívida. Então, cabe a você estabelecer. E, inclusive, vai a dica aí na faixa, sem cobrar nada, para os senhores, o que acontece se houver uma novação locatícia. O fiador tem que estar sabendo. Se ele não souber, ele não pode ser obrigado. Você perdeu a fiança, você perdeu a garantia. Fiança é uma garantia, aval é uma garantia. Se eles não estão cientes, se você fez qualquer tipo de inovação, eles não estão ali, eles não são acessórios da sua pessoa. Eles não vão te seguir para sempre. Eles estavam ali naquele campo e no âmbito daquela obrigação contratada. Você extinguiu aquela obrigação? Eles concordaram com a inovação? Não. Ah, mas Marilene, isso é automático. Não tem, isso já está estabelecido, não tem nada automático. Vai ter que intimar bonitinho, notificar o fiador, o avalista, para que eles tomem ciência e redesignem aí e façam nova assinatura para confirmar a fiança ou o aval dado, sob pena de você ter extinguido esse tipo de garantia, tá? Que é o que deixa muito clara a novação. E é por isso que às vezes a inovação é importante. Porque às vezes você tinha ali probleminhas graves na falta de garantia. Então existe uma pressa do credor para inovar. Por quem? Porque ele está percebendo que ele está sem garantia. Então ele até te dá mais prazo, mais isso, mais aquilo. E o que ele quer é fazer um novo contrato. Ele esqueceu alguma coisa importante ali, tem alguma coisa anulável lá. Então a gente vai verificar isso. Operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários, atenção para a solidariedade passiva, operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam por esse fato exonerados. Então, infelizmente, tem quem caia nessa? Tem. Alguém fala assim para eles, olha, a gente tem aqui uma solidariedade, vocês têm uma solidariedade passiva aí da sala toda. Aí resolvem 3 pessoas, Daniel, Isabela, Ana, falarem, olha, nós viemos aqui representando a sala e vamos fazer uma inovação, assim, assado, parará, e dão até mais garantias. Eu vou aceitar a inovação, vou fazer com vocês, só que o que vocês acabaram de fazer? Tiraram o restante da turma. Eles não são mais devedores solidários. Os devedores solidários são vocês 3 agora. Com a garantia que vocês me deram. Olha o risco da inovação. Ah, mas todos eles eram devedores originários na obrigação anterior. Então, falou bem, a obrigação anterior que foi o quê? Com a inovação extinta. Portanto, eu não tenho como ir atrás deles. Como vocês assinaram, então agora vocês respondem. Viu que bonito? Então, tá aí a questão específica dos devedores solidários ou solitários, dependendo de quem for a pessoa de aguda percepção que for fazer a inovação sozinha, né? Então fez a inovação sozinha, liberou todos os demais
ficou aí com o encargo. Você vai falar, mas Maria Helena, que credor vai querer fazer isso? Não sei. Se o devedor foi alguém de muita posse, para mim eu faço inovação com ele. Pouco me importam os outros 20 que estão ali. Se é ele quem tem mais dinheiro. Né? Então, igual um cliente meu, só pode levantar a idoneidade financeira do Google, jura? Né? Então, quer fazer um levantamento da idoneidade financeira do Gustavo Kirten? A gente faz, mas ele tem bom patrimônio. Da Ana Hickman. Se ela quer fazer uma inovação, aceite. Né? Ela tem patrimônio suficiente para garantir. Ah, mas é ela e mais 20 pessoas. Esquece os outros 19, faz com ela a inovação. Ela tem patrimônio suficiente. Pronto, você se livra de 19 problemas e fica com uma garantia. E olha que garantia. Né? Então, existem alguns cuidados que você deve tomar na condição de devedor para não procurar tão afoitamente a inovação, querendo representar as pessoas sem ter a documentação hábil e competente para tal e sem permitir que todos assinem. Né? Então, cuidado aí com isso para não se atrapalhar e acabar assumindo a obrigação na sua integralidade. O artigo 366, eu já me referi a ele faz a menção expressa ao fiador, porque isso era uma grande confusão. Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal. Então, não adianta falar assim, eu conversei com o fiador. Se você é um bom credor, trata de trazer o fiador. Pede para ele assinar ou alguma comprovação de que o fiador concordou sob pena de você perder a garantia. Fiança e aval, como eu já falei para os senhores, são modalidades de garantia. Então, nem pense em fazer aí um novo contrato sem essa expressa anuência e ciência do fiador, porque senão ele está fora, tá? Então, caiu fora desse contratinho, dessa inovação. O artigo 367 diz o seguinte, salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de inovação obrigações nulas ou extintas. Claro que a nulidade, ela não convalesce. Uma coisa nula será sempre uma coisa nula. Ela nunca poderá ser sanada. Né? A nulidade, ela tem a natureza insanável. Então não tem como você sanar uma nulidade. É diferente de um ato anulável. Tanto é que o ato anulável, ele tem prazo para o senhor demandar em juízo. Depois que esse prazo acaba, o senhor não pode mais demandar. Mas existe um prazo. Depois entende-se que esse ato anulável, o senhor abriu mão da possibilidade de questioná-lo. Então, entendam, pode ter uma causa de anulação na obrigação que o senhor quer novar, naquela obrigação anterior. Se o senhor fizer a novação, o senhor não vai poder discutir aquele ato anulável. Fui claro? Então, tem lá uma obrigação, tem uma anulação, tem um caso de lesão enorme. A lesão hoje é uma das figuras que enseja a anulação do negócio jurídico. Então tá bom, tem ali a lesão configurada, daria para brigar por ela, daria para anular aquela cláusula, mudar o contrato, o senhor pega e faz uma inovação. A primeira coisa que o credor vai fazer é tirar aquela mácula do contrato, aquela coisa que poderia inviabilizar o contrato, que era a lesão, e deixar o contrato perfeito. Aí você vai poder alegar lá na frente, mas teve lesão, teve dolo. Você substituiu isso por um contrato bom, que quando você assinou não teve mais dolo algum. Mas no originário tinha, o originário está extinto. Só a nulidade é que não vai convalescer, tá? Então aí não tem como, você não vai poder fazer qualquer tipo de discussão. Senhores, já havia falado da súmula 286 do STJ? Essa súmula diz o seguinte, a renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Então aqui nós temos uma súmula que permite, caso você tenha feito uma novação, que os bancos usualmente chamam de inovação, esteja ela configurada ou não, dentro de todos os requisitos como uma novação, e no contrato anterior tem uma nulidade, aqui permite-se.
No caso dos contratos bancários, a súmula 286, desculpa, do STJ, 286 do STJ, permite que você discuta os contratos anteriores, até porque eles vão impactar no valor efetivo do contrato novato. Tá ok? Ficamos por aqui. O tempo já excedeu. Deixamos para falar de compensação, confusão e remissão na última aula, abordando esse tópico da extinção das obrigações, antes de irmos para a inadimplência, né? E aí tratar de mora, juros e tudo mais que advém com isso. Senhores, fiquem bem, cuidem-se, abraços virtuais a todos, nos vemos no nosso próximo encontro, mandem por gentileza suas dúvidas. Abraços!